O mundo esqueceu da Anne Bronte e aparentemente eu também. Mentira! Não é verdade isso. Bem-vindas ao Herstory. Mais um episódio, mas antes eu quero falar sobre o meu hiato muito grande entre os episódios. Não foi proposital. Foi uma questão de fase lútea. Na minha fase lútea, fiquei imprestável. Não conseguia pensar. Depois, tive férias. Nas férias, não queria pensar. E agora, eu tô quase na fase lútea de novo, mas eu voltei. A Anne tava comigo em pensamento o tempo todo, porque eu sabia que eu tinha que terminar esses 3 vídeos. E agora estamos aqui pra falar dela. Eu não me esqueci dela. E você também não vai esquecer. Vamos falar sobre a Anne Bronte, mas, antes de tudo, se vocês quiserem ver os outros vídeos, outros conteúdos, outros podcasts, me sigam nas redes sociais. O Instagram é @herstory_lab, YouTube Herstory Lab e no Spotify Herstory. Para além de tudo isso, eu ainda tenho um site que lá eu coloco uns artigos, uns ensaiozinhos e coloco os episódios e as informações. E o site é herstory-lab.com. Então, se vocês quiserem, vão também. Esses são os avisos paroquiais. Eu vou deixar todas as redes aqui embaixo, porque eu sei que tem lab, underline, traço, não sei o que lá. Acontece, é o que tinha disponível nos canais e a gente tem que trabalhar com o que tem, não é mesmo? Então, vamos pro vídeo. Vamos à história da Anne Bronte. E como vocês já viram nos outros vídeos, a gente já tem um background aqui que a gente vai reutilizar, que é: a Anne Bronte nasceu em 17 de janeiro de 1820. Ela foi a última dos 6 filhos do Patrick Bronte e da Mariah Bronte. Eu falo Mary, mas é Mariah. Logo depois do nascimento dela, em abril, eles se mudam para Howard com o Patrick, porque ele vai assumir a igreja lá, e eles têm a casa, que até hoje é a casa da família Bronte, vocês sabem, porque eu falei nos outros vídeos. E em 1821, a mãe Mariah falece, supostamente de câncer no útero. Ela era muito nova, ela tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, quando a mãe faleceu. Então, ela não tem tantas recordações assim, obviamente, né, da mãe. A irmã da Mariah, Elizabeth Brennell, que é a tia Brennell, vai pra Howard pra cuidar das crianças, pra ajudar o Patrick a cuidar das crianças. E fica lá a vida cuidando, inclusive a Anne era a favorita da tia. De 1835 a 1837, a Anne também vai para uma escola e é a única experiência da Anne numa escola formal. Ela vai para Roe Head em 1835, fica por 2 anos. Ela vai praticamente substituindo a Emily, porque lembra que eu falei no outro vídeo que a Emily fica muito mal quando ela vai pra experiência da escola, vai pra casa e nunca mais quer voltar? A Anne vai pra lá. Mas, em 1837, a Anne também fica muito mal. Ela tem ela sofre de uma febre gástrica, parece, segundo a biografia da Juliet Barker. E com isso, além da doença que quase matou ela também passa ali por uma crise religiosa muito forte nessa época. Na biografia da família Bronte, fica muito claro que tanto a Anne quanto a Charlotte estão passando pela mesma crise religiosa. Só que as duas não se falam direito, aparentemente. A Charlotte não gostava muito de andar com a Anne na escola. Então elas não se falam muito bem, mas dá pra ver que elas estão na mesma crise ao mesmo tempo, porque a Charlotte escreve sobre isso para as amigas, para a família e etc. A falta de apoio familiar para Anne nesse período é o que leva a essa queda muito grande, essa quase que um início de depressão muito grande nessa crise religiosa que ela está tendo. Porque Roe Head era um ambiente de uma religião, de um calvinismo muito rígido mesmo. E existia uma crença, me corrija se eu estiver errado, mas estou trazendo aqui questões da biografia, e eu não sou muito estudiosa da religião calvinista, então corrijam-me se eu estiver errada. Mas, ao que tudo indica, nessa época, a religião calvinista tinha uma ideia de que os escolhidos por Deus para irem para o céu já estavam escolhidos desde o início. Ou seja, tu tá vendo aqui na Terra sem saber se tu foi escolhido ou não, tem um grande potencial de que tu não tenha sido, então tu vai pro inferno. A religião, não é mesmo? Sempre uma delícia. Então, o que aparenta pelas cartas e pelo ensinamento na época na escola era que existia ali um grande medo da Anne e da Charlotte também, de não estar entre os escolhidos. Um grande medo de que, ops, se eu ainda peco,
se eu ainda não consigo amar a Deus na minha plenitude, se eu tenho dúvidas, tudo isso pode significar então que eu não fui escolhida. Se eu não fui escolhida, o que eu faço aqui então? E essa era uma das crises que ela passa ali na sua juventude e nessa época que ela tá doente. Muito provavelmente, se ela tivesse o apoio da família, se ela tivesse o apoio do pai, ou até mesmo da Charlotte, ambas tivessem esse apoio, essa conversa, talvez ela não teria ficado tão mal. Por quê? O pai delas, o Patrick, que era religioso, ele não era um calvinista rígido. Ele ainda criticava esse tipo de abordagem. Ele dizia que essas eram terríveis doutrinas de eleição e reprovação pessoais, e ele não concordava com isso. Então, talvez se ela estivesse em casa, isso não teria acontecido. Mas como ela estava nesse ambiente ali por 2 anos, num ambiente de um calvinismo muito religioso, essa lavagem cerebral muito grande da religião, não me critiquem porque é um pouco verdade. Como estava aí nessa lavagem cerebral um pouco forte, ela teve uma decadência muito grande. Daí ela vai para casa. E em 1837, volta para casa e não vai mais para a escola. Em 1839, ela inicia o primeiro emprego formal como governanta. Devo dizer que, apesar da Anne ser descrita em alguns momentos pelo Breno ou pela Charlotte como um pouco apagada ou submissa demais, como se ela não fosse grande coisa, eles tinham essa coisa assim, meio questionável. Apesar dela ser mal descrita pelos irmãos, a Anne era a que mais tinha um senso de dever sobre saber que precisa trabalhar para ajudar ajudar a família, se colocar à disposição para isso e aturar o que tem que ser aturado para poder trazer dinheiro para casa. Então, ela era das irmãs, assim, a mais com um senso realista maior, um senso de responsabilidade maior. Ela tem esse primeiro emprego em 1839 na família Ingham. Isso é em Blake Hall. Ela até se refere às crianças da família como pequenos pestinhas de Ingham. Tem uma tradução também que fala que são pequenos burros. Pode ser um ou outro. Mas o que ela relata para Charlotte, a Charlotte relata para Ellen, amiga dela, é que a Charlotte diz que recebeu a carta dizendo que eles eram esses pequenos pestinhas ou pequenos burros e que a família mimava muito essas crianças. Ela não tinha autoridade nenhuma para repreender eles e quando ela deveria ou queria repreender, ela tinha sempre que chamar a mãe para a mãe estar junto ou repreender. Só que a própria Anne fala para Charlotte e a Charlotte fala para Ellen que se ela fosse chamar a mãe cada vez que ela precisasse repreender aquelas crianças, ele ia passar o dia chamando a mãe. Então ela já tinha desistido um pouco ali. Então, ela basicamente vivia criando as crianças sob repreensões silenciosas e ameaças, assim, é o que dá a entender. Ela foi em abril pra lá e no Natal ela é demitida, porque aparentemente não tá tendo nenhuma melhora com as crianças, mas claramente não é culpa da Anne aqui, me parece, que era uma culpa do quanto os pais mimavam essas crianças, hein? Não quero dizer nada. Mas enfim, ela foi demitida. Logo no começo do ano de 1840, ela começa um outro emprego, nesse emprego ela fica mais tempo. Ela vai ser governanta da família Robinson em Thorpe Green. Aqui ela cuidaria de 2 meninas e do filho dessa família. Ela aprende a gostar muito dessa família, ela realmente tem afeição por essa família. Só que ela não tá 100% feliz com ser governanta. Eu acho que a gente já viu aqui nos outros vídeos que ser governanta não era uma delícia, não é mesmo? E ela não tá muito feliz com isso, então ela fala no seu próprio diário que ela tá com uma expectativa muito alta de que dê certo aquela ideia que a Charlotte lançou, de que elas abram a própria escola delas. 2 anos depois de começar o emprego, em 43, por indicação da Anne, como a família gostava muito da Anne, ela indica o Braniel para ir trabalhar e ensinar o filho da família na casa. E a família aceita e o Braniel vai junto. Aqui nós vamos ter que entrar num parênteses sobre o Braniel. Vamos falar sobre ele agora. Porque nos outros vídeos eu não falei sobre ele direito. Eu acho que aqui é um bom momento a gente falar um pouco mais sobre o Braniel. O Braniel era
uma pessoa muito mais sociável do que as irmãs, que eram mais tímidas. O Bruno era super espirituoso, super sociável. Ele era inicialmente a esperança da família para ganhar dinheiro, porque a gente sabe que naquele tempo a carreira das mulheres era bem limitada, quase nula. Então, ele era a esperança. O que acontece no decorrer da vida é que realmente as irmãs veem que afinal ele não vai ajudar muito financeiramente na casa e que elas têm que fazer alguma coisa para isso. Mas ele tentou várias profissões e essas várias profissões não correram muito bem. Primeiro, o Brunel tenta as artes com o apoio da família. Ele queria ser um retratista profissional. E a pintura que nós temos das irmãs Bronte foi ele que pintou. Essa aqui, ó. Inclusive, vocês conseguem ver no meio da pintura que tem um apagadinho no meio, assim. Mas com o tempo, considerando que essa pintura tá ficando cada vez mais velha, tá sumindo essa tentativa de apagar o ser que está no meio, tá reaparecendo. E esse ser que está no meio é o próprio Brennel. Ele se inseriu na pintura, mas ele não se gostou e se apagou da pintura. Mas agora a gente consegue ver que ele estava ali. O Brennel, inclusive, teve um estúdio em Bradford, mas não foi muito pra frente. Também tem indícios de que ele teria escrito uma carta de inscrição para Royal Academy of Arts de Londres, mas isso aí tá meio controverso. Tem gente que diz que ele nunca escreveu a carta, tem gente que ele escreveu a carta, mas não fala se foi aceito ou não. Tem gente que diz que ele escreveu, mas nunca foi pra lá. Mistérios à parte, mas não deu certo. Ele trabalhou também nas estações ferroviárias, trabalhou um tempo com isso, foi promovido rapidamente, mas foi demitido também, porque depois viram que tinha algum rombinho financeiro ali e atribuíram a ele. Inclusive, a biografia não fala que nada que ele rouba, tá? Ele não roubou dinheiro. O que diz é que foi atribuído a ele um descuido. Então, esse descuido fez com que ele não percebesse essa falta de dinheiro e por isso que ele foi demitido. Ele também trabalhou como tutor em uma casa por um tempo. Não essa que a gente tá falando com a Anne agora, mas em outro lugar. Trabalhou como tutor. Mas na biografia da Juliet Barker, tudo indica que ele deixou a casa porque ele engravidou uma funcionária também da casa que morava lá e teve um filho, só que essa criança faleceu muito pouco tempo depois do nascimento, então não temos os herdeiros aqui da família Bronte, mas há indícios que ele foi demitido por isso, por conta desse caso que ele teve com a funcionária, acabou engravidando a criança nasceu, mas faleceu. Mas o grande declínio da vida do Brenner, e o Brenner não lidava muito bem com os fracassos em geral, mas o grande declínio foi quando ele foi trabalhar para a família Robinson com a Anne. E tudo indica que o que aconteceu com o Brenner afetou diretamente a Anne, que pediu demissão logo que descobriu o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Brenner foi trabalhar junto para a família Robinson, como eu falei, por indicação da Anne. E o Brennan começa a ter uma relação com a Lydia, com a senhora Robinson, que era a esposa do seu empregador. A Lydia tinha 15 anos a mais que o Brennan e eles se envolvem, ficam juntos. A Anne descobre esse envolvimento e antes de estourar tudo que ia estourar para frente, ela pede demissão. Então, em 1845, depois de 5 anos trabalhando na família e 3 dos quais o Brennan estava junto trabalhando, a Anne pede demissão. Volta de férias com o Breno, eles tinham tirado férias, voltam, e ela larga a bomba e diz que não vai mais voltar, não quer mais trabalhar lá. A Anne não dá muitos detalhes da sua saída. Ela fala só numa carta que ela poderia ficar mais tempo trabalhando lá, mas que durante a minha estadia tive algumas experiências muito desagradáveis e inimagináveis de natureza humana. E o que a Juliet Barker e outras pessoas escrevem é que muito provavelmente essa parte que ela cita, as experiências desagradáveis, tem a ver com o Breno e ela não queria mais fazer parte disso. Acontece o inevitável, o Sr. Robson descobre o que aconteceu, que estava tendo casos entre a Lydia e o Breno e ameaça expô-lo publicamente, então o Breno sai arrasado da casa. E o Breno tinha alguma esperança de que quando o Sr. Robson morresse, ele fosse casar com a Lydia, ele estava bem apaixonado por ela.
Mas isso não acontece. Inclusive, quando o Sr. Robson morre, ele descreve uma carta para o Brainerd dizendo que o Sr. Robson deixou por escrito que se ela tivesse novamente alguma relação com o Branwell, ela seria deserdada, ela não receberia nada da herança, então ela não queria mais contato nenhum com ele. Ao que tudo indica, isso era mentira, ao que tudo indica, não tinha nada disso no testamento do Sr. Robson. Aparentemente, a Lydia só queria se livrar do Branwell e seguir em frente e casar com outro homem mais rico e mais velho. Então ela dispensa o Branwell. O Branwell não aceitou bem isso, ele ficou muito, muito mal. E é aqui que começam a aparecer os primeiros indícios do vício dele, tanto em álcool quanto em ópio. O pai deles ainda mantinha uma relação com o Branwell de muita dó, queria salvar, tinha pena e queria que o Branwell reagisse. Por outro lado, a Charlotte criou um ranço do irmão. Ela ficou muito brava com a situação, principalmente porque ela própria já tinha sofrido decepções amorosas. E ela sempre aguentou tudo muito calada, então ela achava inadmissível que um homem daquele tamanho não conseguia seguir em frente por conta de uma decepção amorosa. Tipo, vamos lá, né? Que eu tô interpretando a Charlotte, tá? Não é minha opinião necessariamente. Mas a Charlotte pensava isso. A Juliet Parker tenta descrever que o Branwell não era esse demônio que até a senhora Gaskell pinta, mas a senhora Gaskell, vamos lá lembrar que a senhora Gaskell foi a primeira pessoa que escreveu uma biografia sobre os Bronte e tem muita influência da opinião da Charlotte. E a Charlotte estava bem brava com o Branwell. Então a senhora Gaskell pinta o Branwell como uma pessoa intolerável, como um monstro, como um demônio. A Juliet tenta limpar essa imagem e fala que não era assim, tipo, ele era só uma pessoa que não sabia lidar com as frustrações, e por ele não saber lidar com as frustrações da vida, e como foram várias frustrações recorrentes, ele acabou se afundando no vício, e isso culminou, inclusive, na morte dele, porque a gente sabe que ele acabou morrendo de tuberculose, que ficou agravada pelo vício em álcool e no ópio. Então, a Juliet Parker tenta limpar um pouco essa imagem, enquanto a senhora Gaskell tem uma imagem dele completamente direcionada pela opinião da Charlotte. De toda forma, essa história triste do Branwell. E agora a gente vai voltar para Anne. Só uma questão que a gente sabe que o Branwell falece aos 31 anos, e nessa sequência de falecimentos a gente já sabe também o que acontece, mas eu vou falar de novo daqui a pouco. Em 1846, como a gente sabe, são publicados os poemas das irmãs sob os pseudônimos de Alice, Acton e Currer Bell. Em 1847, a Anne publica o primeiro romance, que se chama Agnes Grey, em conjunto com o livro do Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights, da Emily Bronte. Diferente da Emily, que encontrou a inspiração do livro todo no mundo de Gondor, que a gente sabe que tem muita inspiração nos personagens, a Anne veio para um romance mais realista. Ela trouxe mais experiência da sua vida como governanta. E ela traz um romance que nós já sabemos, eu acho que a essa altura, que a Anne é a mais realista das irmãs em termos literários. A Anne foi a única que assume a história a partir de uma narradora feminina em primeira pessoa. Não dá para saber exatamente o quanto de verdade tem no livro da Agnes Grey, mas o indício daquela família com filhos mimados, tirânicos, parece que tem muita influência da experiência, pelo que a gente já viu, da família Ingham e da família Robson, que foi o tempo que ela passou como governanta dessas duas famílias. A gente sabe também que Agnes Grey foi um pouco ofuscado pelos livros das suas irmãs, pelo Morro dos Ventos Uivantes e por Jane Eyre. E cumpre reforçar também que não foi um livro que a Charlotte gostou tanto, que a Charlotte nem tenta se dedicar a fazer um prefácio na republicação em 1850. A Charlotte meio que não faz isso, só faz isso pro livro da Emily. Porém, é um romance que traz muita realidade da vida cotidiana como governanta, e não só isso. É o primeiro romance delas que traz como heroína, uma mulher simples. Devo dizer que normalmente é a Charlotte que é acreditada por falar sobre uma heroína como uma mulher simples, por ser a primeira a inovar nesse aspecto. Só que a Charlotte própria se acredita assim,
coloca a ideia de que uma mulher tão simples quanto ela poderia ser uma heroína numa história. Só que ela ignora completamente o fato de quando ela escreveu Jane Eyre, a Anne já tinha escrito Agnes Grey, porque a gente sabe muito bem que o primeiro romance da Charlotte foi O Professor, mas o que foi publicado por primeiro foi Jane Eyre. Então a Charlotte meio que ignora que a irmã foi a pioneira nesse ponto dos 3 livros e não ela própria. Então a gente precisa recordar isso. Não só isso, mas a Anne também tenta trazer a história de um contexto muito mais realista, no sentido de que enquanto em Jane Eyre a Jane consegue conquistar o rico empregador que tem o dobro da sua idade e que tem toda aquela retratação romântica do personagem, no caso de Agnes Grey, a Anne tenta ser muito mais realista, trazendo um par romântico que tem a idade próxima da Agnes, que é pobre, que tem uma beleza mediana ou baixa, sem todo esse romantismo, mas a vida como ela é. Em 1848, a Anne então publica A Inquilina de Wildfell Hall. E aqui ela choca os críticos com a representação fidedigna da decadência do alcoolismo, principalmente na questão do alcoolismo masculino. A Anne é um gênio do feminismo, muito à frente do seu tempo, devo dizer. Apesar das críticas da Charlotte, que achava isso meio too much, igual ela fez também com as críticas a Maud Antes, o que a Anne tinha que era uma ideia muito radical para a época. Ela quis dizer nessa obra que ficar escondendo os traços tóxicos masculinos, a agressividade, o alcoolismo, a crueldade em casa não era um favor para ninguém. Então, ficar escondendo isso através de outras obras com romances, com romantizações da realidade das mulheres naquela época, não era um favor para ninguém. Muito pelo contrário. Quanto mais se falasse abertamente sobre o que acontecia na vida cotidiana de uma esposa naquele tempo, seria melhor para o pensamento crítico. Era isso que ela tentava dizer aqui, mas isso daqui foi muito progressista. Isso daqui foi muito pro seu tempo. Então as pessoas não receberam tão bem, principalmente a Charlotte. Devo dizer assim, ó, eu amo a Charlotte, tá? Devo repetir isso, eu amo a Charlotte, mas às vezes essas partes que a gente vai lendo na biografia, sobre os textos que ela fez sobre as irmãs, sobre as cartas que ela falava, ou sobre os pensamentos, às vezes é difícil amar demais. Mas, ao mesmo tempo, eu super entendo que ela tá tentando preservar uma carreira, porque eu já falei em outro vídeo, a gente sabe o quanto era fácil apagar mulheres naquele tempo, apagar a história dessas mulheres. Então, a Charlotte queria, de alguma forma, se manter relevante no meio e manter a história delas viva. Então, ela era um pouco crítica desse radicalismo de chegar com os 2 pés na porta. Só que era muito importante, e devo dizer que a Anne era incrível e maravilhosa, e ela tinha um pensamento crítico sobre esses assuntos muito, muito realista, o que torna esse livro ainda muito relevante até para os dias de hoje, obviamente, porque a gente ainda vê isso. Tem inclusive um questionamento da própria Anne, aqui eu não vou citar como citação, porque eu não me lembro bem certinho a citação. Ela questiona sobre como é normalizado os homens poderem falar e criticar e trazer todas as opiniões sobre mulheres em romances, mas quando uma mulher trata da realidade dos homens nos romances, trazendo um pouco da realidade cruel da vida, isso já não é permitido. Então é muito permitido que os homens falem sobre mulheres da forma que bem entenderem, mas o contrário não é recíproco. A Charlotte depois tenta minimizar a crítica da Anne sobre o casamento naquele tempo e fala que a Anne foi quase obrigada por um dever moral a escrever sobre aquilo. O que não é verdade, porque o trecho de apresentação do livro escrito pela Anne é muito mais no sentido de que ela estava comprometida com aquela entrega. Ela realmente queria trazer aquilo para o mundo e sinalizar essa crítica, trazer essa crítica para o debate. Ela realmente acreditava que a literatura podia trazer
um esclarecimento mais racional para as pessoas. Então, ela estava comprometida nessa missão. A Charlotte nunca atacou a Anne diretamente sobre essa obra, mas haviam sinais. Um dos principais sinais foi que ela não republicou a obra da Anne em 1850. Junto com as outras republicações. Também, quando a Charlotte foi escrever os prefácios biográficos, ela super minimizou o da Anne, assim, nem se compara com o da Emily. Não vou entrar aqui na questão de qual livro é melhor, eu acho que cada uma tinha seu estilo de escrita. Mas uma coisa que fica muito clara é que a Charlotte minimizou muito a questão do romance da Anne, a importância dele, mas os críticos literários depois tratam esse romance como um dos pioneiros na denúncia dos abusos conjugais. Depois, em julho de 1848, a Charlotte e a Anne viajam às pressas para Londres. E o objetivo aqui era se apresentar para os seus editores, porque teve uma troca de cartas com a editora e com o correspondente americano, que o correspondente americano faz uma denúncia assim, dizendo, olha, essas obras todas foram escritas pela mesma pessoa, pelo mesmo homem, porque elas ainda que eram os irmãos Bell. Então, a Charlotte ficou revoltadíssima e eles disseram que para provar tinha que ter uma prova, né, para a editora, tinha que ter uma prova física de que eram pessoas diferentes. A Emily se recusa aí, porque ela disse que o anonimato era o pré-requisito para ela continuar escrevendo e as obras dela irem a público. Então ela não vai, mas a Charlotte e a Anne vão correndo para Londres e se apresentam lá como os irmãos Bell. A gente sabe que o Branwell falece em setembro de 1848, a Emily falece em dezembro de 1848. E logo depois, no começo de 1849, a Anne começa a adoecer gravemente. Ela também foi diagnosticada com tuberculose, assim como os irmãos, e o médico já tinha falado no começo do ano que podia ser retardado os efeitos da doença, mas que não ia ser completamente curado. Em 24 de maio de 1849, a Anne, acreditando que o ar da praia pudesse fazer melhor para ela, viaja com a Charlotte e com a Ellen. Até era uma recomendação da época isso. Quem tinha tuberculose que fosse para perto do mar, que isso trazia benefício. Então elas viajam para a cidade litorânea. A cidade em questão é Scarborough. Não sei se eu tô falando o nome certo, porque nomes em inglês britânico são sempre difíceis. Mas ela viaja em 24 de maio e em 28 de maio de 1849, ela vem a falecer nos seus aposentos na casa nessa cidade. E aparentemente o que ela fala para Charlotte antes de falecer, tenha coragem, Charlotte, tenha coragem, porque ela foi a única sobrevivente dos irmãos. Então ela tenta confortar a Charlotte com essas últimas palavras. E a Charlotte decide que ela não quer fazer o pai passar por mais um velório, por mais um enterro. Então ela decide não levar o corpo de volta para Haworth. Ela decide que a irmã vai ficar enterrada ali. E ela enterra a irmã no cemitério da igreja de St. Mary, no topo de um penhasco com a vista para a Baía de Scarborough, que era um lugar que a Anne amava muito. E a Anne foi enterrada lá. Precisamos lembrar que, sim, o fato da Charlotte não ter dado a mesma importância para as publicações da Anne faz com que a Anne pareça menos relevante hoje em dia, mas ela não é menos relevante. Mas faz com que nós não tenhamos dado a devida atenção para as obras dela como nós damos para as da Charlotte ou da própria Emily. Então, houve sim um impacto negativo aqui na ausência de atenção da Charlotte, ou até nessa forma proposital de dar uma apagadinha nas obras da Anne. Isso, infelizmente, é verdade. Nós acabamos dando menor relevância para as obras dela, porque houve sim uma omissão por parte da Charlotte em tratar das obras da Anne. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui trazendo algumas citações da própria Anne, que eu acho que retratam um pouco da personalidade que ela tinha e do quão importante ela foi pro seu tempo e ainda é importante no dia de hoje. Sobre o livro da Inquilina, de Wiltshire Hall, ela fala assim: meu objetivo ao escrever as páginas seguintes não foi simplesmente divertir o leitor. Eu desejava dizer a verdade, pois a verdade sempre transmite a sua própria moral aos que são capazes de recebê-la. Aqui, a frase que eu falei
sobre o questionamento do como os homens escrevem sobre mulheres e as mulheres não podem fazer o mesmo sobre os homens, trago aqui a citação. Todos os romances são ou deveriam ser escritos para homens e mulheres lerem. Estou perplexa em conceber como um homem deve se permitir escrever qualquer coisa que seria realmente desonrosa para uma mulher. Ou porque uma mulher deveria ser censurada por escrever qualquer coisa que seria apropriada ou adequada para um homem. Ela fala muito melhor que eu, claramente, né? Eu acho que por trás, e isso é uma coisa que a Juliette Parker fala muito bem, mas por trás desse ar suave, dócil, que pintam a Anne, existe uma mente muito afiada, uma coragem implacável, que as irmãs talvez não conseguissem perceber, não conseguissem entender muito bem. Mas a gente consegue ver pelas escritas da Anne essas características dela. Esse é mais um vídeo e é o último vídeo das Irmãs Brontë, a não ser que vocês queiram que eu fale sobre algumas coisas específicas das obras, depois eu posso trazer. Mas, em princípio, esse é o último vídeo da série das Irmãs Brontë. Anne, eu não me esqueci de você. Você estava sempre nos meus pensamentos, me cobrando o último vídeo. E eu espero ter feito jus ao que ela era. Espero ter trazido um pouco mais da personalidade dela, que às vezes é um pouquinho esquecida nos vídeos e nos livros e na mídia. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Herstory. Sigam nas redes. Digam o que vocês querem saber. O próximo vídeo vai ser sobre mais uma mulher incrível da história que às vezes não é devidamente contemplada. Um beijo e até a próxima.